Amém? Mateus 15, 21 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Senhor, nós acabamos de cantar: grande é o Senhor. Grande é o Deus da palavra. Grande é o Deus dos sacramentos. Grande é o Deus da igreja. Grande é o Deus a quem servimos. Grande é o Deus que falou a esta mulher cananeia. Grande é o Deus que cuida e que sustenta as nossas vidas. Grande é o Deus que fala conosco através da sua palavra. Grande é o Deus que nos ajuda e que nos fortalece. Grande é o Deus que conduz o seu povo, ainda que no deserto, mas não lhe deixa faltar pão, nem água, nem mantimento, nem tendas, onde o sol não lhe faz mal durante o dia, nem o frio à noite. Grande é o Deus que cuida do seu povo. Grande é o nosso Deus no meio da calamidade, no meio do deserto. Grande é o Deus que nós servimos, o Deus do meio do fogo, o Deus que livra o seu povo dos mais incríveis perigos e situações difíceis. Grande é o nosso Deus. Senhor, nos ajuda a ouvirmos a Tua palavra nesse momento, para que possamos, ao final desta mensagem, dizer do fundo dos nossos corações: grande é o nosso Deus, grande é o seu amor, grande é a sua graça e a sua misericórdia. É o que nós oramos gratos neste momento, no nome do Teu grandioso Filho, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amados irmãos, que tipo de cristão você gostaria de ser? Ou o quão maduro em sua fé você gostaria de ser, ou você gostaria de se tornar? Se você ama a Cristo de fato, isto é um fato, você precisa conhecê-lo melhor. Você não pode ser aquilo que nós chamamos de um cristão medíocre. E a palavra medíocre aqui, mediano. Um cristão normal. Ou, pior, nominal. Se você permanece medíocre, irmão ou irmã, em seu cristianismo, provavelmente nós precisamos repensar a nossa conversão. Nós lemos na palavra de Deus, em 2 Pedro, no capítulo 3, versos 17 e 18, o apóstolo dizendo assim: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, ou seja, a respeito daquilo o que aconteceria, o surgimento de falsas mensagens, o surgimento de falsos mestres, falsos profetas. Visto que vocês já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Presta atenção. Pelo contrário, cresçam na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora e para sempre. Amém. Um outro texto, irmãos, que nos fala de crescimento na graça e no conhecimento, está lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 7 a 10. Onde o apóstolo Paulo vai dizer que ele está explicando ali que ele era o judeu dos judeus. Ele era um grande mestre. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele tinha PhD em teologia. Ele era um grande dos judeus ali naquele momento. E ele vai dizer assim, olha, tudo isso eu considero como perda por causa de Cristo. Porque ele vai dizer assim, eu desejo conhecer profundamente o poder de Deus através de Jesus Cristo e o poder que há na sua ressurreição. A Bíblia, o tempo todo, irmãos, como palavra inspirada de Deus, ela nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta história que nós lemos aqui em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28, nós vemos pelo menos 3 maneiras aqui que o Senhor Jesus nos ensina a crescermos na graça e no conhecimento dele mesmo. E é interessante nós notarmos que, de acordo com a psicologia moderna ou com a pedagogia moderna, essas seriam as piores formas de ensinar alguém ou de incentivar alguém a crescer e a amadurecer. Nós vemos, em primeiro lugar, o silêncio, o aparente silêncio do Senhor Jesus para esta mulher. Em segundo lugar, nós vemos uma aparente rejeição. E em terceiro lugar, nós vemos um aparente insulto do Senhor Jesus lidando com esta mulher. Mas nós vamos ao texto e vamos entender o que está acontecendo. Jesus foi à região, neste momento aqui, de Tiro e Sidom. Lembrem-se, Jesus, o judeu. Jesus, o prometido, o mediador da aliança. Cristo, o anjo da aliança, conforme diz Malaquias. Aquele que viria para os que são seus. Aquele que viria para os descendentes de Abraão, os israelitas, o povo da aliança, o povo judeu. O Senhor Jesus está aqui agora numa região onde havia muito pouco judeu, muito pouco povo, entre aspas, da aliança. Ele está numa região gentílica. E o verso 22 vai dizer que eis que uma mulher cananeia, Marcos diz Ciro-fenícia, uma mulher gentia, uma mulher que, de acordo com os parâmetros dos fariseus, dos doutores da lei, dos entendidos, né, era uma mulher, primeiro que era uma pessoa não inserida no pacto, não inserida na aliança, porque ela era gentia, não era filha de Abraão, não era descendente da promessa lá de Gênesis capítulo 12. Era uma mulher que estava fora do pacto, fora da aliança, fora do compromisso pactual de Deus de abençoar o seu povo, de ter esta mulher como seu povo. E um segundo agravante, ela era mulher. E a mulher, na visão daquele tempo, já tinha uma posição inferior aos demais homens. Então ela está em completa desvantagem. Ela não faz parte do povo da aliança. Ela não tinha cidadania israelita, ela não era judaica, enfim. Ela não fazia parte desse povo. E ela era mulher. Então nós vemos ela se aproximar de Jesus. O texto diz, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. E o verbo aqui, ele é forte. Ela gritava. Ela implorava no meio de uma multidão.
Marcos vai dizer que eles estavam reunidos em uma certa casa. Jesus rodeado de muitas pessoas. E ela gritava, ela clamava. Presta atenção, irmãos, no que essa mulher vai dizer, vai gritar, vai clamar, vai implorar: Senhor, filho de Davi. Ora, isso nos lábios de uma mulher gentílica, daquela que não fazia parte da linhagem da aliança, do pacto abraâmico. Ela está clamando pelo anjo do pacto abraâmico, que é Cristo, filho de Davi. Primeiro chama de Senhor, e depois ela o chama de filho de Davi, ou seja, o filho da aliança que foi feita com Davi, de que havia de vir o rei de Israel, aquele que era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Vejam, irmãos, que aquela mulher, ela reconhece o senhorio e a messianidade de Cristo. Ela sabia com quem ela estava falando. Ela sabia a quem ela estava clamando. Senhor, filho de Davi, Deus Todo-Poderoso, o anjo da aliança, o mediador, aquele prometido aos pais por meio da aliança, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, o grego aqui é muito forte. Ela está terrivelmente, horrivelmente. A situação era desesperadora. Provavelmente, irmãos, essa menina, ela urrava, ela gritava. Provavelmente, ela talvez estivesse aqui até amarrada para ser contida. Ela estava horrivelmente endemoniada, terrivelmente. Uma situação muito desesperadora. E ela fica sabendo que Cristo estava ali, naquela região. Aquele que estava fazendo os milagres, aquele que estava pregando a palavra de Deus, aquele que curava os enfermos, aquele que estava ressuscitando os mortos. E ela vai com toda ousadia e fé até a presença de Jesus e clama, implora, pede, grita, chama a atenção da multidão. E é interessante que quando Marcos escreve essa mesma história, diz que Jesus gostaria de ficar um tempo em oculto, sozinho, mas que era impossível isso acontecer, exatamente porque essa mulher gritava muito. Então vocês imaginem, a mulher está desesperada e está gritando: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todos começam a afluir e a ver, mas o que esta mulher está dizendo? Mas então nós vemos, irmãos, a primeira resposta do Senhor Jesus no verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então, primeiro ponto, irmãos, como Cristo amadurece a nossa fé. Como Cristo amadurece a sua fé, a minha fé, pelo seu aparente silêncio. Nós vemos, irmãos, aqui que muitas vezes, mesmo essa mulher estando numa situação desesperadora, Cristo não atende na hora o clamor daquela mulher, naquele momento. A primeira resposta de Jesus é o silêncio de Deus, irmãos. E o silêncio de Deus na vida do cristão, que está passando por grandes lutas e tribulações, é algo terrível. Nós podemos dizer que o silêncio de Deus, quando estamos enfrentando nossas tribulações e os nossos problemas, é o inferno na terra. Nós estamos enfrentando aquele problema, aquela dificuldade, aquela tribulação, aquela angústia, e nós clamamos, imploramos e pedimos, e qual é a resposta de Deus? Silêncio. Nós imploramos, nós pedimos, nós suplicamos, nós dizemos: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E onde está Deus, irmãos? Deus está em aparente
silêncio. O silêncio, irmãos, de Jesus Cristo aqui é como o ingrediente mais amargo que aquela mulher poderia beber deste copo de amarguras que ela estava enfrentando. Imagine a filhinha dela, irmãos, a princesinha dela, lá gritando, urrando, talvez sendo amarrada, segurada por várias pessoas. Ela vai desesperada até o Senhor Jesus. E a primeira resposta de Cristo é silêncio. O Salmo 120, no verso 1, ele diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Mas em Cantares de Salomão, no capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim de forma poética: de noite na minha cama busquei o amado da minha alma, busquei-o, mas não achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o, mas não o achei. Quantas vezes, irmãos, buscamos a Deus, vamos até a sua presença, imploramos a sua misericórdia, clamamos pela sua graça, e o que obtemos como resposta? O silêncio. E muitas vezes nós podemos dizer, como esta mulher de forma poética: busquei-o, mas não o encontrei. Eu pensei que, indo até a igreja, eu sentiria a presença de Deus e minha vida seria transformada. Eu pensei que eu dobraria os meus joelhos na minha cama, antes de dormir à noite, a situação do dia completamente desesperadora, e que Deus me responderia: busquei-o, mas não o encontrei. Nós vamos ler agora, irmãos, abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Muitas vezes nós cristãos enfrentamos muitas tribulações e dificuldades nas nossas vidas. E muitas vezes, sim, parece que Deus nos abandonou. Olha o relato do profeta em Lamentações capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Olha só, irmãos, a angústia dele era tanta, a tristeza, o sofrimento, que ele diz no verso 4, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Ele estava completamente destruído emocionalmente, psicologicamente. Olha o que ele diz: edificou contra mim, levantou um muro, uma muralha, me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Lá no verso 37, ele diz assim: olha, quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo, do Todo-Poderoso, tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Verso 42, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. De nuvens nos encobriste. Estamos debaixo de uma tempestade, não vemos a luz do sol, está tudo escuro, tenebroso. Oramos e pedimos e clamamos, e Deus não responde. Deus está em aparente silêncio. Será que Deus se esqueceu? Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Mas, irmãos, nós aprendemos também nas Escrituras
O motivo pelo qual muitas vezes Deus fica em silêncio, e Ele fica em silêncio, irmãos, é para a sua própria glória, para o seu louvor. Lembram-se da história de Lázaro? Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo, está muito doente, e ele vai morrer. E Jesus não se apressa a ir até o encontro de Lázaro, que estava bastante enfermo. Lázaro morre, de fato. Mas o Senhor Jesus, antes de ir, Ele diz: esta enfermidade é para a glória de Deus. Irmãos, o silêncio de Deus na vida do cristão, de fato, é um inferno na terra. Mas o silêncio de Deus na vida do cristão é para a sua própria glória. Ele não nos abandonou. Ele não se esqueceu de nós. Voltando ao texto de Mateus capítulo 15. Jesus não lhe respondeu palavra. E ainda para completar, os seus discípulos se aproximaram de Jesus dizendo: despede esta mulher, mande-a embora, ela está incomodando, ela está atrapalhando o nosso momento de intimidade e de culto, ela não está deixando que nós prestemos atenção na sua palavra. Pelo menos pede para ela ficar calada. Ela grita, ela implora e o Senhor não responde. Então nós temos aqui, irmãos, o segundo ponto: como Cristo amadurece a nossa fé. Primeiro, pelo silêncio. Segundo, pela sua aparente, muitas vezes, rejeição. Presta atenção no texto. Verso 24. Mas Jesus respondeu, depois dessa fala dos discípulos, presta atenção: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava mentindo? Óbvio que não. Jesus estava dizendo a verdade. Ele era o Messias prometido de Israel, o anjo da aliança, o Deus do pacto do povo de Israel. E de fato, a princípio, ele veio para anunciar a mensagem de arrependimento e de salvação aos judeus. Lembram-se do texto de João, no capítulo 1? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Irmãos, Mateus é judeu, e ele está escrevendo a judeus. Mateus, a intenção dele é mostrar que Jesus Cristo, de fato, ele veio como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é sim o mediador, ele é o Messias, ele é o anjo da aliança, ele é o Senhor. Então ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas de fato, ali naquele momento, ele estava dizendo: neste momento, eu não vim para esta mulher, e eu não vim para este povo. Rejeição. Incrível, irmãos. Como que nós reagiríamos a isso, hein? Nós que vivemos em uma geração que não gosta de ser confrontada. Nós que vivemos em uma geração que o tempo todo precisamos ter o nosso ego inflado, acariciado, a nossa autoestima afagada. Imagine, irmãos, o Senhor Jesus, o Deus presente, dizendo: eu não vim para você, eu vim para o povo de Israel. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual seria a nossa reação? Não sei, mas a reação dessa mulher é impressionante. Olha o que ela faz no verso 25. Ela, porém, veio e fez o quê? O adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Perceba, irmãos, que há aqui um avanço na sua fé. Primeiro ela gritava, ela clamava, ela implorava pela sua filha. Agora o texto bíblico vai dizer: depois da rejeição, depois do silêncio de Jesus, sabe o que ela fez? Ela fez o que a grande maioria de nós não faria. Ela foi até Cristo e ela adorou: Senhor, socorre-me. Vejam que a oração dela ficou mais curta,
mas não deixou de ser mais profunda. Ela estava ali num profundo relacionamento de intimidade com Cristo. Vejam que momentaneamente ela deixa, entre aspas, o problema da sua filha de lado. E agora ela se coloca ali na presença do Senhor Jesus como totalmente dependente da sua ajuda. Ela está dizendo: Senhor, eu não posso por mim mesma, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, somente o Senhor pode me ajudar. Irmãos, essa é uma oração que uma criança de 3 anos pode fazer. Senhor, me ajuda, socorre-me. Mas vejam que essa oração, ela é muito mais profunda. Essa mulher veio para mais perto do Senhor. Lembrem-se, diante do silêncio, do aparente silêncio, né? E diante da aparente rejeição. Ela vai, e aqui o verbo grego, né, quer dizer adorou, quer dizer literalmente, ela se prostra com os seus joelhos no chão, e ela beija o chão que Jesus está pisando. Ela colocou o rosto dela no chão e disse: Senhor, me ajuda. Se não for o Senhor na minha vida, não tem mais ninguém. Ninguém pode me ajudar, ninguém pode me socorrer, ninguém pode fazer nada pela minha vida. Senhor, me ajuda. Que fé, não é, irmãos? Percebam que houve um crescimento, uma maturidade aqui. Jesus, Senhor, filho de Davi, minha filha está endemoniada, me ajuda, para Senhor. Agora olha como é que ela está bem mais perto. Socorre-me. Menor quantidade de palavras, mas maior profundidade e intimidade. E nós vemos, irmãos, qual que é a resposta do Senhor Jesus diante dessa atitude? Primeiro, um aparente silêncio. Segundo, uma aparente rejeição. E quando a coisa estava parecendo que estava ruim, parece que piorou. Olha que coisa incrível. Depois da adoração, a mulher ali, olha, totalmente prostrada, com a boca dela colada no chão, implorando: socorre-me. Olha o que Jesus disse, verso 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. De novo, ele estava dizendo: eu vim para o meu povo. E, irmãos, esse texto é muito difícil, na verdade, explicar isso daqui. E eu vou me contentar com o texto. Eu não vou pisar nesse terreno aqui, porque esse terreno aqui é santo, querendo justificar o que o Senhor Jesus intencionalmente quis dizer. Mas o texto aqui transparece para nós, no primeiro momento, que ele quis fazer o que ele fez mesmo. Ele humilhou aquela mulher. Porque os judeus chamavam os gentios de cães, de cachorros, cachorrinhos. Então, muitas vezes, nós tentamos justificar: não, olha, o Senhor Jesus não fez bem isso. Eu não sei, irmãos, mas de todos os comentários que eu li a respeito desse texto, dessa passagem difícil, eu me contento com o texto. Aquela mulher, entre aspas, foi aparentemente insultada. Mas calma, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, como Jesus, como Cristo, em terceiro lugar, amadurece a nossa fé, irmãos, pelo silêncio, pela aparente rejeição e agora um aparente insulto. Difícil. Mas percebam que mais uma vez eu me coloco nesse texto. O que eu faria? Deus se calou, depois Deus me rejeitou e agora Deus está me insultando, me chamando de pecador miserável, né? Dizendo que eu não sou merecedor da sua graça e da sua misericórdia. Que na verdade o que eu merecia era ser pisado por Ele por toda a eternidade. O que essa mulher faz, irmãos? Ela replica. A fé dela era tão grande. E ela tinha tanta convicção de que Cristo é o Messias.
Cristo é Deus, Cristo é o prometido de Israel, Cristo é o Salvador de Israel. Ela tinha tanta convicção disso, que diante dessa dura palavra de Jesus, ela diz assim: olha, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava dizendo: é verdade, Senhor. Isso que o Senhor falou é verdade. O Senhor não veio para mim e para o meu povo a princípio. É verdade, Senhor. Eu não sou descendente de forma hereditária, genealógica de Abraão. É verdade, Senhor. Eu não sou digna de estar assentada à mesa que o Senhor se assenta. É verdade, Senhor, eu não tenho o direito e o privilégio de sequer estar nessa igreja ouvindo esta palavra. É verdade, Senhor, eu não tenho o direito de ouvir a interpretação e a correta pregação deste evangelho. É verdade, Senhor, eu não tenho o direito de abrir os meus lábios e cantar quão grande é o meu Deus, porque eu não faço parte desse pacto, eu não faço parte dessa aliança. Mas, Senhor, quando cair a migalha, ela vai ser suficiente para mim. Que fé, irmãos, que fé. Vocês conseguem pensar nisso? Vocês conseguem meditar na profundidade que essa mulher está falando? Isso aqui não tem nada de pregação coach, motivacional, que é porcaria, que é lixo diante do evangelho. Isso é o evangelho. Vocês veem que essa mulher, primeiro, ela ouve o silêncio de Deus. Depois, ela é aparentemente rejeitada. E depois de insultada, ela ainda está lá. E dizendo: não tem problema, Senhor. A migalha que cai da sua mesa, a migalha do evangelho, o pouquinho da palavra me é suficiente. Enquanto nós, como os judeus, estamos dizendo: nós somos o povo da aliança, nós merecemos as bênçãos e a glória de Deus. Que isso, ir no culto? Deus é um privilegiado de me ter no culto adorando Ele. Mas hoje eu vou faltar, viu, Deus? Hoje eu vou faltar. Fica triste comigo não, Deus. Tá? Na próxima semana eu vou. Hoje eu tenho que cuidar das minhas questões pessoais. Igual o fariseu orando: eu não sou como este. Eu dou dízimo. Olha como é que eu sou crente. Eu dou dízimo, entendeu? Eu vou na igreja, eu participo da ceia, eu oro. E o publicano estava lá, batendo no peito: ser propício a mim, pecador. Essa mulher, irmãos, da mesma forma, ela está dizendo: Senhor, que sejam as migalhas, que seja o pouco, que seja o resto, ou até mesmo o lixo que cair da sua mesa, não importa, que vier do Senhor me é completamente suficiente. Irmãos, Martinho Lutero diz que Cristo se deleita em ser feito perplexo diante das súplicas dos pobres pecadores. Que incrível, né? E na verdade o que nós estamos lendo aqui pode parecer um Jesus que nós não estamos muito acostumados, mas Jesus amou tanto aquela mulher. É óbvio que Ele sabia o fim da história. Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. É lógico. Então nós entendemos aqui o porquê que aconteceu isso tudo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus queria exaltar aquela mulher. Ele queria mostrar para todos aqueles judeus arrogantes que sim, aquela mulher, ela estava no pacto, ela estava na aliança, ela era digna do amor dele. E ele diz no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé. Que incrível, irmãos. Que incrível. Grande é a tua fé.
O Senhor Jesus nos mostra que mesmo diante de um aparente silêncio, uma aparente rejeição e um aparente até insulto, grande é a fé daqueles que Ele escolheu para serem o seu povo. E que mesmo, irmãos, no mar da tribulação, do problema, da dificuldade, da desgraça, essas pessoas estão ali adorando a Deus. Essa semana, eu li um relato muito triste, irmãos, de um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, da PCA. Ele teve a sua filhinha assassinada. Uma pessoa entra na escolinha dela, atira nas crianças e ela morre. Vocês já imaginaram a dor desse pai e dessa mãe? Pastor presbiteriano, sua família crente, cristã. Ele escreveu nas suas redes sociais que ele tem certeza que Cristo a abraçou naquele momento e que um dia ele ressuscitaria juntamente com ela dos mortos para estarem juntos na eternidade, apesar da dor. Nós não entendemos, irmãos, muitas vezes o porquê nós passamos tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade. O porquê tantas vezes o silêncio de Deus é tão duro conosco. Mas estamos ali, porque o próprio Deus nos faz perseverar. Porque a fé verdadeira, a fé cristã, essa fé verdadeira nos faz perseverar, persistir, permanecer, ainda que diante das mais terríveis dificuldades, dos mais terríveis problemas e das lutas. John Bunyan, que escreveu aquele livro famoso, O Peregrino, ele fez uma lista com os seus 10 piores pecados pessoais. Isso não foi para mostrar para outras pessoas, foi para ele próprio. E ele listou ali os seus 10 piores pecados pessoais, os 10 piores que ele considerava. E um deles, sabe o que ele disse, irmãos? Ele disse assim: olha, um dos meus piores pecados é o ato de bater na porta do trono de Deus e após breve silêncio, eu ir embora, sem permanecer, sem prevalecer. Às vezes nós batemos na porta do trono de Deus, pedindo a Deus socorro, implorando a misericórdia, e o breve silêncio já é suficiente para nós desistirmos de Deus e da sua palavra. Irmãos, esse texto nos ensina a sermos perseverantes, a lutarmos com Deus, como Jacó fez. Quando Jacó luta com aquele anjo letra maiúscula, ou seja, Jacó lutando com o anjo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Partindo para a conclusão, irmãos, algumas aplicações. A primeira, que a cura ou a libertação da filha desta mulher não era o objetivo final, mas a adoração e o coração completamente prostrado diante de Cristo. A filha dela foi curada, a filha dela foi liberta, mas não sem antes ela estar prostrada. Esse era o objetivo final. Porque o texto diz, irmãos, e desde aquele momento, qual momento? Que ela disse: Senhor, me dá do resto que cai da sua mesa. Desde aquele momento, a filha dela foi curada. Em segundo lugar, Cristo, irmãos, não deseja apenas nos abençoar, nos dar coisas. Ele quer um relacionamento conosco. Algo muito mais profundo do que dar coisas. O seu relacionamento conosco é eterno. E não são circunstâncias que demonstrarão a sua falta de amor ou não por nós. Nós somos assim, Nós avaliamos a espiritualidade de alguém pelo que aquela pessoa aparenta ter ou ser. Mas Deus não é assim. Muitas vezes, o indivíduo, a pessoa mais espiritual da nossa comunidade, é aquela pessoa que está ali, simples, humilde, está quietinha no cantinho dela e está em profunda intimidade com Cristo. Lembram-se de Davi? Samuel, quando chega na casa de Jessé, este deve ser o substituto de Saul,
homem alto, forte, belo, esbelto, né? Homem de batalha, de guerra. Quando ele chamou, não, Deus disse para Samuel, não, esse não. Se não é esse, não é possível, deve ser esse aqui, então, parecido com ele. Também não é não. Chama Davi, que está lá, pastoreando as ovelhas. Aí, de repente, eu imagino Samuel pensando, deve existir alguém mais forte, mais belo, mais inteligente do que esse aqui. E chega o Davi, humilde, simples. É este que eu escolhi, cheirando ovelha, todo sujo. Assim Deus faz, irmãos. Foi assim com esta mulher Ciro-fenícia. É assim conosco. Terceiro lugar, irmãos, aquela mulher teve a sua fé provada, amadurecida. E nós vemos isso pela afirmação do Senhor Jesus. Grande é a tua fé. E aqui um detalhe interessante. A fé é um dom de Deus, correto? Todos os reformados sabem disso. A fé é dom de Deus. Mas não foi Deus quem te deu? Então ela é sua. E por isso ele diz, grande é a sua fé. O próprio Cristo estava dizendo, olha, nós sabemos, Cristo mesmo entrega, dá a fé. Mas a fé é sua. Grande é esta fé. Mas para encerrar, irmãos, a pergunta fica. Por que uma mulher, Ciro-fenícia, cananeia, ou seja, que estava pactualmente amaldiçoada, não é? Por que é que esta mulher pôde obter o favor de Deus por meio de Jesus Cristo? Por quê? Porque ela clamou? Porque ela insistiu? Porque ela implorou? E a resposta é não. Aquela mulher, ela obteve o favor de Deus, em primeiro lugar, porque Cristo, não aparentemente, mas verdadeiramente, ouviu o silêncio da morte de Deus. Quando Cristo estava na cruz, e ele clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Qual foi a resposta de Deus ali, irmãos? Silêncio. E não foi aparente silêncio, foi silêncio absoluto. Aquela mulher experimentou um aparente silêncio de Deus. Nós experimentamos um aparente silêncio de Deus. Cristo experimentou o verdadeiro silêncio de Deus. O Pai se silenciou. Por que, Pai, me desamparaste? E o Pai se calou. Em segundo lugar, essa mulher pode ser abençoada como também nós somos. Por quê? Em segundo lugar, porque Cristo verdadeiramente foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Ele foi esbofeteado por causa dos nossos pecados. Ele foi esmagado na cruz do Calvário. Aquele que era inocente, não tinha pecado nenhum, não era culpado. Ele estava ali na cruz, inocentemente, e experimentando a dor do silêncio do Pai, e ao mesmo tempo experimentando a dor da verdadeira rejeição. Nunca ninguém foi rejeitado, e nunca será como Cristo foi, pelo próprio Deus. Por sua causa, por minha causa. E em terceiro lugar, Cristo verdadeiramente experimentou o silêncio do Pai. Ele verdadeiramente experimentou a rejeição do Pai. E ele verdadeiramente experimentou o insulto. Claro que não do Pai, mas ele foi insultado por aqueles que eram seus. O que faremos de Jesus, o Nazareno? Crucifica-o. Dá-nos Barrabás. Crucifica Jesus. Ele foi chamado de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele, irmãos, que estava cheio do Espírito Santo. Então nós podemos, da mesma forma como esta mulher, nós podemos receber a graça e o favor de Deus, irmãos, porque Cristo, verdadeiramente, Ele ouviu o silêncio de Deus, Ele foi rejeitado, Ele foi insultado por causa dos nossos pecados. E por causa disso, como esta mulher,
nós não estamos comendo das migalhas que caem da mesa. Quando Jesus disse isso, Ele estava dizendo: grande é a tua fé, senta aqui do meu lado, vamos comer juntos. Você faz parte do povo do pacto. Você não vai comer das migalhas, você vai comer do melhor que eu vou te dar. Amém? Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite e que nos ajude a compreender quão maravilhoso é estar na sua presença. Meu Deus, muitas vezes ouvimos o seu aparente silêncio, a sua aparente rejeição, mas sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandonou e que isso é temporário. Por isso nós te amamos e te adoramos. E como diz o salmista no Salmo 120, estamos em tribulação, mas clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouve. É o que nós oramos gratos a Ti por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.